falar sobre o alcoolismo. O uso constante e descontrolado, progressivo dessas bebidas alcoólicas, né, gente? Pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando aí a consequências irreversíveis. Para falar sobre esse tema, hoje eu convidei a minha amiga Aline Arruda, que é psicóloga, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Você pode participar junto conosco no 3262-0404. Eu tô passando por esse momento, doutora, eu queria saber isso. Fiquem à vontade, manda áudio, que fica até melhor a gente entender o que é que você tá querendo, né, perguntar, tá certo? Não precisa deixar nome, não precisa se identificar, fique bem à vontade. Não é isso, doutora Aline? Como vai? Quanto tempo? Tudo bom, Marília? Bom dia. Bom dia. Vamos embora falar sobre o alcoolismo. O que seria, né, uma pessoa alcoólatra? É uma pessoa que é dependente do álcool, ou seja, se ela não beber em um curto espaço de tempo, isso pode acabar gerando alterações, desde fisiológicas até emocionais. Então, ela precisa, em um curto espaço de tempo, manter-se bebendo. Ou seja, né, tem gente que, quem é alcoólico, já acorda bebendo. Em casos mais crônicos. Inteiro bebendo, exatamente. Uma pessoa que já tá ali, tipo, nossa, dependente do álcool. Ele acorda e dorme, né, bebendo o dia todo. Tem gente que se embriaga. Tem gente que nem fica mais bêbado, gente. De tanto que eu acho que já... É um nível de acostumou, tolerância, né, ao álcool, ele aumenta, né? Esses casos de pessoas que acordam e bebem já é um nível mais crônico. Por exemplo, às vezes ela bebe para curar ressaca de momento anterior. Ou bebe para conseguir ativar a mente, né? Então, ela tem uma justificativa que ela acredita ser verdadeira para já começar o dia bebendo. Mas tem casos menos crônicos que ainda assim correspondem a um alcoolismo. Certo. Quais são as consequências de uma pessoa alcoólica? Olha, a gente tem várias consequências, desde individuais até sociais. É muito comum a gente ver, por exemplo, situações de desarranjos familiares. As pessoas começam a brigar, as pessoas começam na família a se desentender, começam a reclamar da bebida da pessoa. Isso é um sinal importante, sabe? Então, essa desestrutura familiar, muitas vezes a pessoa também começa a ter prejuízos no trabalho, né? Ela chega ainda com hálito, né? Com cheiro de bebida, ela não consegue se concentrar como ela fazia antes, porque ainda está com o efeito do álcool. As relações sociais com os amigos, as relações afetivas e as questões individuais, né? Começam a haver falhas na memória, começam a haver alterações no sono, começam a haver sintomas de ansiedade e até de depressão por conta da dependência ao álcool. Existem tipos de pessoas alcoólatras? Existem várias situações em vários contextos diferentes. A gente tem, inclusive, o que a gente chama de alcoólatra funcional, que é aquela pessoa que está na família, vai para o trabalho, mas ela não consegue ficar sem beber. Geralmente são homens e acima dos 30 anos, ou seja, tiveram uma fase adulto-jovem que não eram exatamente dependentes do álcool, mas devido a problemas financeiros, afetivos, até sexuais, começaram a beber, né? São os funcionais. A gente tem os que são os adultos jovens, né? Que por uma questão de pertencimento, de se inserir, começam a beber, né? Em alguns casos, começam a não perceber quando ficam dependentes. Então, a gente tem várias situações, mas o mais grave é a quantidade de adolescentes que começam a ficar dependentes do álcool. Ou seja, né, já começam a beber logo cedo, achando tudo bonito, muito lindo. Porque fulaninho bebe, vai e bebe também, e assim vai com o outro. Isso. O tratamento, como é que é feito esse tratamento para quem é um dependente? Olha, desde o diagnóstico, que não precisa haver um exame, né, um relato de experiência da pessoa ou da família já é suficiente para identificar. O tratamento, ele passa por acompanhamento psicológico, não é? Muitas pessoas, elas se sentem mais à vontade de procurar grupos de apoio. Aqui nós temos algumas instituições na Paraíba que são grupos de apoio para dependentes químicos, dependentes do álcool. Mas o primeiro passo é você identificar que é uma doença, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde identifica o alcoolismo, a dependência ao álcool como doença. Então a pessoa identificar isso, procurar ajuda. A família se colocar em apoio, muitas vezes a família não sabe o que fazer, né? Então, dizer que vai lá apoiar, procurar ajuda psicológica, procurar um grupo de apoio, para que ele possa, aos poucos, aí, ir nesse enfrentamento. O interessante dos grupos de apoio é que eles geralmente têm ex-dependentes, né? Pessoas que
faziam uso, hoje controlam. A gente não fala em ex-dependente de álcool, né? A gente fala que a pessoa está em abstinência, mesmo que seja 5 anos, ela está sem beber há 5 anos. E aí são pessoas que podem dar um suporte que aquela pessoa que está precisando no momento sente com mais força do que se fosse uma pessoa que não é dependente, né? Então é preciso que haja essa ajuda mútua, né, para que ele possa ali sustentar melhor. Às vezes, Marília, aquela balinha, aquele bombom de chocolate que tem um recheiozinho de licor, a pessoa está 2 anos sem beber, comer um chocolate daquele pode desencadear tudo de novo. É verdade, viu? Pois não, Janaína? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quais são os primeiros sinais, né, de uma pessoa que já está começando nesse caminho aí, né, como alcoólatra? O tempo que ela consegue ficar sem beber é mais curto. Ela não consegue mais fazer as mesmas coisas que ela fazia sem beber. Numa situação social, ela nunca quer ser, por exemplo, o motorista da rodada. Ela começa, às vezes, quando as pessoas em casa estão reclamando dele beber, de beber escondido, ou de sair sozinho para beber, ou de dizer que vai a algum canto, que não seja um bar ou beber e ele vai beber. Então, são sinais de alerta de por que eu estou tendo esse comportamento, ou por que o meu parente, meu irmão, meu marido, minha esposa está tendo esse comportamento. Ou seja, você começa a esconder, né, esse comportamento relacionado à bebida. Às vezes a pessoa chega em casa e diz assim, hoje eu vou beber só para relaxar. Só que esse beber só para relaxar, ele começa a ficar frequente. E se ela não bebe, se alguém oferece outra situação para relaxar, ele acha que não relaxa, que só vai conseguir se for uma bebida, né? É bem complicado isso. Agora sim, pode se livrar, né, do alcoolismo. Tem gente que tem recaída? Muitas vezes. Tem muita gente que tem recaída? E é preciso que a própria pessoa e os familiares saibam que essa recaída ela é comum, para que ela não desista de continuar tentando. É isso para diversas situações. Então, o que a gente chama de bebê social, aquela pessoa que sai, bebe com os amigos ou bebe em casa, mas que se não tiver, tá tudo ok, ela consegue ter outros divertimentos, né? E aí nessa dependência, eu tô sem beber há 1 ano. Aí bebeu num evento, um aniversário, aí voltou a beber tudo de novo, não consigo mais. Saber que esse tratamento, ele tem essas oscilações que eventualmente podem acontecer. Ok, vamos lá, tem aqui, telão, vamos lá? Bom dia, não quero me identificar. Meu pai só bebe no fim de semana, mas ele começa na sexta de noite e encerra no domingo por volta das 22 horas. Ele é alcoólatra? Ele é. Veja. De sexta a domingo. Ele pode não beber durante a semana, deve trabalhar, né? Deve, né? Dizer, não vou beber. E aí? Ele é alcoólatra e veja, a única atividade que ele faz no fim de semana, ela não falou aí a idade dele, mas a única atividade que ele faz no fim de semana é beber. Né? Ou seja, ele está ali, não está interagindo com a família de modo geral, não está fazendo outras atividades. Às vezes as pessoas, independente da idade, deixam o fim de semana para fazer alguma coisa pessoal, para atividades, para ajeitar alguma coisa, para botar algum plano para frente e ele está só bebendo. Mesmo que ele funcione bem a semana toda, né? Ele está aí nesse processo de beber de sexta a domingo. Aquilo que a gente falou de alcoolista funcional, né? Ele funciona durante a semana, mas no fim de semana é só a bebida. Verdade. Tem gente que bebe. Aí a pessoa diz, tá com a gota, como é que a pessoa aguenta beber? Só beber, não come. Tem gente que bebe, não come. Pessoas que já são alcoólatras, eles costumam de só beber e não comer, que acham que não, quero comer, não, só quero beber. Tem, porque, por exemplo, tem bebidas que são fermentadas e elas acabam dando a percepção de saciedade. Né? Então, tem aquelas bebidas que a pessoa vai bebendo e vai sentindo saciedade ou acabam associando, por exemplo, com tabagismo. Bebe e fuma, que é uma outra situação que também acaba dando a percepção de saciedade. É importante a gente falar, né? A pessoa que fez a pergunta, ele é alcoólatra, alcoolista. As pessoas têm a ideia de que a pessoa dependente do álcool é só aquela que está embriagada o dia todo, que bebe o tempo todo, o dia todo, a semana toda, e não é. É aquela pessoa, é sempre a relação de dependência, que é fisiológica e emocional. Eu não consigo funcionar bem sem a bebida. Eu só consigo sentir prazer, eu só consigo me sentir bem, alegre, feliz, engajado
se tiver a bebida. Então, quando as pessoas pensam, né? Ah, eu não sou alcoólatra, alcoolista, porque eu não sou essa pessoa que fica caindo pelos cantos o tempo todo, né? Mas a relação de dependência, ela é muito ampla. E corre sérios perigos, né, para a saúde, porque a bebida também, gente, pode acarretar muita coisa para você aí, viu? Vamos lá, tem mais uma pergunta. Bom dia, eu tenho 32 anos, faz 3 meses que bebo todos os dias, porque na bebida achei paz, mas não quero isso para mim. É como cigarro, né? Tem gente que faz, eu fumo porque eu me sinto tranquila, ou tranquilo, eu sinto paz. É um escape. É um escape. Né, do estresse, do dia a dia, disso ou daquilo, da ansiedade, enfim. Exatamente, Marília, é uma fuga. Quando ele diz encontrei paz, né, significa que algo não estava legal na vida dessa pessoa, algum problema financeiro, emocional, de relacionamento, enfim. E aí ele começou a beber e sentia que aquilo acalmava. Por quê? Porque a bebida muitas vezes provoca esse esquecimento, provoca essa sensação passageira, situacional de bem-estar. Muitas pessoas, por exemplo, acabam indo dormir. Eu dormi o dia todo. E esse não é um sono de descanso, é um sono de fuga. Né? Então, dessa mesma forma, esse escape, como você falou, essa fuga, né, que ele identificou na bebida. Nesse caso, né, e a pessoa fala, eu não quero isso para mim. É importante procurar ajuda profissional para ele conseguir entender e encontrar situações que realmente possam deixá-lo bem, sem que gere essa situação de dependência. É verdade. Vamos lá. Solta aqui na tela mais uma. Existe remédio para o alcoolismo? Remédio? Acho que não sei não. Existe não, né, gente? Remédio, não ouvi falar não. Mas, enfim. Existe você deixar de andar com as pessoas erradas, né? Também, porque tem muita gente que influencia o outro. Ou, eu vou sair com aqueles amigos. Aí os amigos começam a beber, influencia o outro amigo. Ou seja, não vá na onda do outro. Eu acho que é isso. Porque, assim, quando você anda com também pessoas erradas, acaba que você entra no caminho errado, né? Aí são escolhas, né? Isso? Mas não existe assim como remédio. A dependência química, né, de substâncias, a dependência ao álcool, não existe remédio. Né? Existe essa manutenção, essa sustentação de conseguir deixar e se ocupar com outras coisas. A ideia da rede de apoio, nos grupos de apoio, é exatamente pessoas que possam dar suporte. Exatamente o contrário disso que você traz, né? Existem pessoas que podem acabar influenciando no sentido negativo e pessoas que podem te influenciar em benefício, no sentido positivo. Com certeza, que é melhor, né? Vamos lá, tem um áudio, solta aí, Janaína. Bom dia, Marília. Bom dia, doutora Aline. O meu padrasto, ele bebia muito mesmo, sabe? E eu via ele chegar em casa bêbado e brigava muito com a minha mãe. E eu hoje sou adulta e ainda tenho medo de pessoas que bebem. Eu morro de medo de ver alguém assim, alcoólatra e bebendo. Eu fico imaginando que vai acontecer uma briga e tal. Eu fiquei com trauma de pessoas que bebem. Isso pode existir, de criar algum problema na família, nos filhos, assim como eu, que desde pequena que via meu padrasto bebendo, e ainda hoje eu tenho esse medo. Sou uma pessoa adulta, mas tenho medo de pessoas que bebem muito. Para mim só vai acontecer o pior. É verdade. Mas o pior que acontece, só o pior, né? Tanto para as pessoas que estão ao redor, né? Como para quem não tem nada a ver na história, porque às vezes acontece uma confusão, uma briga, tá num lugar, a bebida já sopra a cabeça. Vê coisa que não existe, acidente de trânsito, que a gente vê aí vários. E também muita a questão de brigar em casa, né? Tem homens que bebem, pronto. Aí começa a descontar na mulher, briga com a mulher, quer bater na mulher. Tem muita gente que é assim. Tem. E quando ela pergunta, né, ela é um exemplo disso, né? Ela tem hoje um trauma porque ela via a mãe apanhar do padrasto por conta da bebida. Isso acontece muito, assim, é o mais comum dos exemplos que a gente vê são as situações familiares, né? Uma pessoa bebe, briga com a outra, os filhos presenciam. E aí duas consequências mais comuns. Ou os filhos acabam se tornando também dependentes do álcool, ou eles ficam com essa percepção de trauma, né? De querer evitar. De toda forma, além da situação relacionada ao álcool em si,
essas crianças, elas podem crescer com modelos afetivos distorcidos. Ou seja, ela entende que a forma de se relacionar é com a violência. Então, são consequências já de desdobramentos de problemas que podem ser relacionados ao álcool. Gente, é complicado, viu? Vamos fazer o seguinte, eu vou a um pequeno intervalo. Você continua mandando tua pergunta aí, tá? Ou tua dúvida, ou se você é alcoólatra, tá? Manda pra gente aí, pra gente tentar te ajudar de alguma forma. Eu volto já com a doutora Aline.